Pai, eu ia esperar um pouquinho mais, mas hoje tá todo mundo aqui, né? Você falou que tá com a Diandra e com a Dani. E a Paty falou que não vai entrar, então acho que a gente pode ir muito pontuais, gente. Primeiramente, bom dia, um prazer ver vocês de novo. Essa é a nossa primeira aula. Só queria dar um recadinho antes de passar a palavra para a Débora. Vocês vão receber o acesso à plataforma que eu mencionei ali naquele nosso kickoff. Lá na plataforma vocês vão ter acesso ao material da aula, o PDF, e também as gravações. As gravações a gente demora um pouquinho para liberar, não, tipo, já não fica pronto hoje, porque a gente passa por uma edição. Às vezes alguém entra antes, às vezes alguém esquece aqui, e fica gravando horas e horas. Então, nossa equipe faz a edição para disponibilizar para vocês lá só o período mesmo que foi a aula, tá bom? Já já o pessoal vai enviar para vocês o e-mail. E estamos aqui com a Débora, pessoa super gabaritada, ela vai se apresentar, fiquem à vontade. O momento é de vocês. Vou fechar minha câmera aqui, estou aqui. Por volta das 10 horas eu vou ter que sair, que eu tenho uma reunião, mas estou à disposição aqui, qualquer coisa, tá? A Paty pediu para comentar que ela não vai conseguir entrar porque ela tem outra reunião, mas a Ana tá aqui, né, Ana? Boa. Bom Posso seguir dia, aqui? gente. Claro, Débora. Posso seguir aqui, fica à Dai? vontade. Boa, Pode, então por eu vou favor. só compartilhar aqui a tela com vocês, antes da gente começar a falar. Primeiro, bom dia. Já vou pedir desculpa, eu estava falando para a Dai que eu tô um pouco fanha. Aqui no sul não tá fácil a vida, tá frio, tá chovendo. Espero que onde vocês estejam está melhor, um dia um pouco mais animado, mas aqui tá bem friozinho e eu acordei com a rinite atacada. Então, se tiver ruim de me ouvir, me avisem, tá? Vamos começar aqui, então. Primeiro, para vocês marcarem a presença no encontro hoje, durante todo o programa, a gente pede para que vocês marquem a presença só para a gente garantir quem está vindo e os acessos tudo correto. Posso passar? Todo mundo pegou? Eu posso botar o link aqui, vou só pegar Pode o celular. passar, tranquilo. Ótimo. Boa. Bom, como a Dá já me apresentou, eu sou a Débora. Hoje eu estou como diretora de Pessoas e Cultura no Jeito. O Jeito é uma fintech que oferece crédito para a classe CDI. Então, a gente, além de ser uma empresa de tecnologia financeira, a gente também é uma empresa de impacto. É uma coisa bem legal, que a gente começa a oferecer crédito para quem é desassistido no mercado. Então, é um projeto muito legal. Eu já estou lá há mais de 2 anos. E tocando todo a área de gestão de pessoas, a área de RH, reportando diretamente para o CEO, então vem desenvolvendo todo o nosso crescimento dentro da indústria. Mas já passei por empresas de diversos setores, como Stone, né, também uma empresa de mercado financeiro mais voltada à adquirência, e Loft, que foi a primeira unicórnio, né, que foi a empresa a mais rápida unicórnio, que é voltada para o mercado imobiliário. Então, já atuei aí há mais de 15 anos com todo tipo de sistema de RH, desde recrutamento, seleção, desenvolvimento de talentos, desenvolvimento de liderança, gestão de desempenho, enfim, tudo. E também atuo como mentora de carreira. Eu gosto muito desse tema, porque eu acredito muito que a gente consegue ajudar as pessoas a desenvolver e chegar onde elas querem, né, através de metodologia, acompanhamento e um olhar ali carinhoso para o desenvolvimento. Então, espero que dentro dessa nossa jornada, que a gente vai ter aqui até dezembro, se não me engano, né, Dai? A gente consiga aprender juntas e desenvolver juntas. Então, eu queria muito que esse espaço aqui ele fosse um espaço de troca, tá? E aí, acho que até sumiu aqui os combinados, mas se vocês tiverem dúvida, abram o microfone. Se vocês tiverem... Está passando, tá pulando aqui. Mas, enfim, se vocês tiverem dúvida, abra o microfone, perguntem, levanta a mão. Aqui é um espaço para troca, a gente é um grupo pequeno. Então, por favor, falem comigo, não me deixem falando sozinho, tá bom? E aí, aqui é o nosso programa de liderança feminina. E a gente tem... Ah, chegou os combinados. Viu? O Teams está me trollando aqui. Primeira coisa é evitar o uso do celular, né? A gente tem aqui 2 horas durante esse período por mês, então é um tempo muito sucinto para que a gente consiga trocar. Então, deixa o celular, deixa as coisinhas que o dia a dia que vai apitando ali para a gente tirar a nossa atenção de lado. Então, usem a atenção plena aqui com a gente. Esse é um momento bem importante para a gente aprender e se desenvolver e seguir com esse projeto aqui do Programa de Liderança Feminina. Fale, pergunte, participe. Assim como eu falei para vocês, me interrompa, pergunta. Se tiver uma experiência que queira trocar, pode trazer esse espaço aqui, é um espaço aberto, tanto para
trocas quanto para acolhimento, tá? É um espaço de respeito, então a gente precisa respeitar o coleguinha sempre, porque cada um tem sua experiência e sai de um lugar diferente. E tenha uma mente aberta porque a gente está trazendo aqui, porque vai ser bem importante para que esse programa seja um sucesso. Combinado? Combinado. Boa. Sim. Eu gosto assim, quando falam comigo, porque, eu tô com uma tela só. Eu tô em viagem, então eu tô com uma tela só, não consigo ver a carinha de vocês. Se vocês quiserem abrir o microfone, pode falar comigo, tá bom? E o que a gente vai ver hoje, tá? Hoje o nosso encontro, ele vai estar muito focado na nossa jornada. A gente tá pulando as coisas, desculpa. Vou voltar aqui só porque é muito importante vocês verem como que vai ser toda a jornada da liderança feminina, tá? Então, hoje no módulo 1, a gente vai falar sobre os fundamentos. E a gente vai falar muito sobre mentoria. Por quê? Porque isso vai ser extremamente importante para que a gente consiga seguir com o programa, tá? No módulo 2, a gente vai falar de carreira e desenvolvimento. No módulo 3, mulheres no mercado de trabalho. No módulo 4, liderança e conversas difíceis. No módulo 5, eu e o negócio. E no módulo 6, eu comigo mesmo, que tem uma pegada muito mais forte de autoconhecimento, tá bom? E aí, vocês viram que tá pulando tudo? Aqui no dia de hoje a gente vai falar sobre a nossa jornada, especialmente olhando aqui para a parte de mentoria, sobre empoderamento e mentoria, os papéis e responsabilidades tanto do mentor quanto do mentorado e a liderança do mentorado, como a gente vai traçar objetivos, sobre o contrato psicológico, os encontros e segurança psicológica e honestidade intelectual. Então a gente precisa sair daqui hoje muito prontos para que a gente consiga fazer esse processo de mentoria ser bem efetivo, tá bom? E aí, queria saber de vocês, quem é que já passou por uma mentoria? Quer compartilhar com a gente? Eu nunca passei focada, assim, em individual e com poucas pessoas, mas com um time maior de liderança, né? Então, na outra empresa que eu trabalhava, a gente teve um acompanhamento de uma consultoria por um tempo, porém, não era individual, sabe? Tinha alguns Sim. grupos menores que faziam discussões mais atreladas à nossa rotina, mas eu acho que é a primeira vez, assim, que eu tô tendo uma mais, que eu acho que vai ser mais individual, assim, mais focada, né, a cada um, então vai ser interessante. Legal. E como que foi essa experiência para você? Mesmo não sendo individualizada? Muda a chave, viu? Vira a chavinha, né? Acaba a gente enxergando coisas que no dia a dia a gente não consegue ver, né? Então, dicas, a gente cresce muito e amadurece. Legal. Mais alguém passou por o processo de mentoria? Não? Então, boa. Não. Então, a gente vai passar agora. Vai ser bem legal. E o que é a mentoria, né? Acho que é importante a gente falar aqui, porque às vezes a gente pensa no processo de mentoria como um processo muito estruturado, mas ele já acontece também de uma forma informal. A mentoria ela é uma jornada, né? Ela pode ser informal e ela pode ser formal. Quando a gente fala da informal, a gente está falando de uma relação espontânea, que o indivíduo ele busca orientação e conselhos de alguém mais experiente. Provavelmente vocês têm alguém que passou pela carreira de vocês, que vocês admirem, seja uma liderança, seja um par, que fala, "Puta, aquela pessoa é muito boa, ela me ensinou muito." E sempre que a gente precisa trocar uma ideia, eu tô com uma dúvida aqui, pô, precisava amadurecer alguma coisa, eu vou lá e procuro essa pessoa. Isso acontece com vocês? De ter essa pessoa? Diariamente. Sim. Então, vocês já passam por um processo de mentoria informal. Não, aqui então, a gente já teve também. A informal é mais comum, né? Porque depende da gente, não depende de um programa. Então a gente vai atrás e pelo menos quem quer, né, evoluir, vai atrás de pessoas que possam ajudar, porque sozinho não tem como. A gente teve, assim, o prazer de ter gestores que nos mentoram, assim, todos os dias. Então, é bem legal. Sorte, né?
É isso. Então, vocês já passaram por um processo de mentoria, mas ele foi informal. Então, ele não tem horário fixo, não tem uma agenda pré-combinada, né, pré-definida. As interações elas vão acontecendo conforme necessário, e aí existe uma troca mútua, porque você não tem aquela pessoa como um mentor informal, mas também ela troca com você, ela também te procura, né? E ela é construída através de relacionamento, interesses comuns e respeito mútuo, e foca nas necessidades imediatas e circunstanciais do mentorado. E aí, o que difere isso para uma mentoria formal? É um processo estruturado, e aí a gente está falando onde o mentor é designado a um mentorado por meio de um programa. Então, se a gente está falando de um programa, a gente começa a estruturar um pouco mais esse processo. Então, a gente precisa ter meta, expectativa bem definida, porque se eu vou fazer um programa, eu vou ter um tempo daquelas pessoas juntas, eu preciso que isso desenvolva algo. As sessões de mentoria elas são agendadas regularmente, você tem um acompanhamento, você tem um monitoramento contínuo do progresso, feedback estruturado e registro das interações de resultados. Então, para quem não passou por um processo de mentoria, que falou ali no começo, não passei, você já passou no informal. A diferença é que agora a gente está indo para um processo mais estruturado e formal. E o que a gente vai ver hoje aqui é exatamente isso, ajudar vocês a estruturarem esse processo para tirar o melhor dessa mentoria que a gente vai participar, tá bom? E aí, gente, quais são os papéis na mentoria? Porque tudo na vida tem papel e responsabilidade. Então é bom a gente saber sempre papel e responsabilidade para a gente saber o que a gente espera das pessoas e o que a gente pode dar para as pessoas, tá? E aí é que a gente trouxe aqui um pouquinho de alguns exemplos aqui, né? Então, da mitologia grega, que o mentor era um amigo de confiança do Odisseu. Aquele confiou a educação e proteção do Telêmaco para que ele pudesse se tornar o futuro rei de Ítaca. Então, para ele se tornar o futuro rei de Ítaca, ele tinha um mentor que ajudava a provocar a ampliação da perspectiva. Então, quando você provoca a ampliação da perspectiva, você está olhando aqui na sua caixinha. Quando vem alguém e te abre a caixa para olhar outras coisas. Desperta a autoconfiança e ajuda a reconhecer suas qualidades, porque a gente sempre vai procurar um processo de mentoria para a gente desenvolver o que falta, mas a gente tem coisas que sobram. Então, isso ajuda também a gente reconhecer o que a gente tem de bom e fortalecer isso também. Incentiva a ação, então garante que a pessoa vai agir, né, diante daquele desafio, faz confiar e lidar com as suas decisões, valida sentimentos, isso é muito importante no processo de mentoria, a gente vai falar mais um pouquinho lá em segurança psicológica. Então, muitas vezes você vai ter sentimentos que precisam ser validados ou quebrados ali, porque trabalham sobre a autoconfiança. Inspira por meio de exemplos, e isso é uma coisa muito chave do mentor. A mentoria ela é um processo diferente, por exemplo, do coaching. O coaching, ele faz você chegar num lugar quase que sozinho, te questionando. O mentor não, o mentor ele traz toda a bagagem dele para te ajudar nesse caminho. Então, inspira por meio dos exemplos e traz muito conhecimento aqui, tá? E oferece apoio incondicional. Então, esse seria o mentor e qual é o papel dele. Mesma coisa que a gente trouxe aqui, né, para quem assistiu He-Man, o mentor ele é o responsável pela defesa de Eternia e um dos principais conselheiros do Príncipe Adam. Além disso, desempenha um papel crucial na orientação e no treinamento do He-Man, oferecendo aquelas mesmas coisas que eu falei ali, tá? E aí, o mentorado. Qual é o papel do mentorado? Então, o mentorado aqui, a gente trouxe no exemplo do He-Man, continuando aqui, que ela poderia ajudar o He-Man a desenvolver suas habilidades de liderança, inovação e gestão, tornando-se um líder mais eficaz e inspirador. Isso capacitará e impulsionar o sucesso da empresa e promover uma cultura organizacional inclusiva e forte. Então, aqui seria mais ou menos o objetivo para esse mentorado. E qual é o papel dele dentro dessa mentoria? Buscar a orientação e aconselhamento. Ninguém se desenvolve através do outro se não tiver vontade própria. Então, se eu não vou buscar orientação, se eu não vou buscar aconselhamento, se eu não vou botar em prática, eu não vou sair do processo de mentoria desenvolvido. Demonstra comprometimento com o desenvolvimento, assim como eu falei, você é o dono do seu desenvolvimento, assume a responsabilidade pelo desenvolvimento e reflete e absorve feedbacks além de se autoavaliar, tá? E aí tem uma outra pessoa que é muito importante nesse processo, porque a gente fala do mentor e do mentorado, mas tem um outro papel que oferece quase um papel crucial para o desenvolvimento do mentorado, que é o líder do mentorado. Por quê? Porque ele precisa estar alinhado junto ao mentor no que vocês estão desenvolvendo. Então, ele pode ajudar como? Apoiar e encorajar, incentivando o mentorado a participar ativamente do programa de mentoria. Poxa, eu vou precisar tirar 90 minutos do meu mês para o processo de mentoria. Putz, a liderança precisa apoiar. Imagina, a liderança começa a colocar outras agendas paralelas e você desfoca da mentoria, que é um programa que a empresa tem
como iniciativa para desenvolver você. Então, é muito importante que você seja alinhado. Monitorar o progresso, então, acompanhar o desenvolvimento do mentorado e oferecer feedback adicional para ajudar a melhorar. Por quê? Porque o mentor vai estar com você uma vez no mês, o teu líder vai estar todo dia. Então, se a liderança está alinhada com o que você está desenvolvendo, ela pode ir te ajudando ali a calibrar esse processo de desenvolvimento através de feedbacks e apoio adicional. Manter a confidencialidade. O líder precisa respeitar a privacidade das sessões de mentoria e não interferir nas discussões entre mentor e mentorado. Ele ajuda no que precisa desenvolver, indicar, mas ele não pode interferir no que está sendo conversado ali. Fornecer recursos, então disponibilizar os recursos necessários e remover obstáculos para facilitar o crescimento do mentorado. Vou dar um exemplo aqui. Eu preciso desenvolver uma habilidade de liderança, e aí o meu líder não me deixa exercer ela no dia a dia. Como que eu vou ter essa oportunidade? Então, o líder pode fornecer recursos para que a gente consiga ajudar nesse desenvolvimento. E dar feedback, fazer ajustes, né? Então, oferecer feedback sempre que o mentorado solicitar e ajudar a implementar as ações acordadas nas sessões de mentoria. Então, falando um pouco aqui do papel do líder, é muito importante que o líder e o mentor estejam alinhados sobre o que está sendo desenvolvido. Vou dar outro exemplo. Meu líder fala que eu preciso desenvolver Excel. Excel vai ser a coisa mais crucial para eu desenvolver agora, nesse momento. Porque o líder está sentindo uma necessidade específica, talvez de uma análise de dados, algo assim. E aí eu estou aqui com o meu mentorado, com o meu mentor, desenvolvendo, por exemplo, comunicações, conversas difíceis. E conversas difíceis, Excel não tem nada a ver. Até tem, você pode falar que você, né, tem dificuldade de dizer que você não consegue mexer no Excel, mas brincadeiras à parte, são coisas completamente diferentes. Aí o mentor está te dando estímulos para você trabalhar conversas difíceis, porque é importante para você, e o líder está lá te cobrando Excel. Você entendeu que você está com foco duplo, que as coisas não vão ajustar? Então é muito importante que líder e mentor tenham o mesmo foco de desenvolvimento para que você consiga ter um êxito aí da mentoria. Fez sentido até aqui nos papéis de responsabilidades? Sim. Alguma dúvida? Sim. Boa. Se tiverem dúvida, levanta a mão e vou falando, tá? E aí a gente já sabe o que a gente precisa, né? Qual é o nosso papel e responsabilidade, a gente começa a traçar objetivos, né? E aí, quais são os objetivos de uma mentoria, né? Um programa de mentoria ele pode ter diversos objetivos. Pode ser aceleração de pessoas em posição de liderança. Então, já estou numa posição de liderança, preciso ir para uma posição maior. Aceleração de talent pool, e aí quando a gente fala de talent pool, a gente está falando de um pool de talentos que tem potencial. A gente lê potencial nessas pessoas e aí a gente quer acelerar esse potencial para ele virar potência, para ele começar a entregar resultado. Parte do desenvolvimento do programa de talentos, aceleração de habilidades técnicas, então talvez o Excel aqui faça sentido. Fortalecimento de iniciativas de diversidade, como é essa que a gente está fazendo. Então, se a gente quer um grupo de lideranças femininas mais forte, a gente vai lá e faz um programa para fortalecer essas lideranças e acelerar o desenvolvimento delas. Desenvolver conhecimentos de outras áreas de negócio, então isso também pode virar quase um job rotation, né? Então, eu sou de operações e eu preciso estar em tecnologia, vou fazer essa mentoria para entender mais do outro ponto de negócio. Desenvolver o poder de escuta dos mentores, porque sim, mentores se desenvolvem também na mentoria, desenvolver as habilidades nos mentorados, dar visibilidade para as pessoas, retenção de talentos e desenvolver o mentor e o mentorado, como eu falei. E aí, gente, isso aqui são N objetivos que pode ter para a gente criar um processo, um programa de mentoria, mas sem objetivo não há clareza dos motivos da relação da mentoria. Então, a gente precisa ter objetivos para ter direção e foco, o engajamento e o desenvolvimento, tá? E aí, no final das contas, a nossa pergunta é: por que a gente está utilizando esse tempo e energia? Então, a gente precisa ter um objetivo para que tenha sucesso. E aí, para a gente aquecer um pouquinho os motores aí para o nosso processo, programa de mentoria, eu vou fazer algumas perguntinhas aqui, e aí vocês podem abrir o microfone, vocês podem falar, vocês podem tirar dúvida, mas anota aí para pensar o que vocês vão levar para o programa de mentoria de vocês, tá? Então, hoje, no dia de hoje, antes da mentoria, o que vocês querem com essa relação? Vocês querem um amadurecimento como pessoa? Vocês querem se tornar um profissional melhor? Vocês querem melhorar o desempenho? O foco de vocês é na carreira? O que vocês esperam dessa relação? Vocês já pensaram sobre isso?
Aí, na verdade, o que a gente espera dessa relação, ela pode ser também um mix, né? Um híbrido disso tudo aí, né? Não necessariamente o Ótimo. foco em, por exemplo, me tornar um profissional melhor, na minha visão, tá diretamente ligado com outros pontos que estão listados aí, né? Então, eu acho que, no meu caso, é um pouco de um mix, né? De expectativa, né? Perfeito. E é isso. Porque pensa que a gente pode amadurecer como pessoa se tornando um profissional melhor. Pode. Mas aqui o importante é vocês terem um foco para desenvolver. Porque quando a gente for dar uma esmiuçada aqui, a gente vai olhar coisas mais específicas. Então, tipo, para a minha carreira, por exemplo, me tornar um profissional melhor talvez seja dentro da cadeira que eu tô. Carreira, eu quero olhar para o futuro. Então, qual é o meu próximo passo de carreira? Eu quero desenvolver habilidades do próximo passo de carreira. Se eu quero me tornar um profissional melhor na minha cadeira, o que eu preciso melhorar na minha cadeira? O meu desempenho ainda não está longe do que eu espero ou do que eu posso entregar. Como eu posso melhorar meu desempenho? Então, quando você olha para cá, pensando no processo da mentoria, que é um processo curto, você consegue gerar um foco para que você seja mais efetivo no desenvolvimento. Fez sentido? Mas várias coisas cabem dentro também, tá? Não é um delimitador, não. Sim, faz sentido. É que acaba que um foco você vai ter como consequência a melhoria de outros pontos, né? Então Exato. acaba sendo correlacionado de alguma forma. Perfeito, é isso mesmo. E seguindo aqui, gente. Alguém levantou a mão. Foi a Pamela. Eu só acho que eu complementaria que eu concordo muito na questão do mix, porque eu vejo que, no fim, o desenvolvimento da carreira, e aí eu não sei se eu digo isso numa posição, digo eu privilegiada, porque tive muita sorte com as minhas gestões, mas a carreira a gente desenvolve com o nosso líder direto. Deveria estar desenvolvendo com o nosso líder direto. Então, por mais que a gente pense, não, mas em velocidade, em momento, eu acho que aí é realmente desenvolver habilidades e maturidade, como está no de baixo, para conseguir suportar um desenvolvimento em conjunto com o nosso líder direto. Então, é só um ponto que eu fico de dúvida. O que exatamente seria carreira? Não é o que eu já tenho trabalhado junto com o que nós deveríamos estar trabalhando com nossos líderes diretos? Sim e não. Por quê? No papel, sim. No papel, você deveria estar trabalhando os seus próximos passos de carreira com a liderança. Mas depende muito do momento. Pense que depende que, às vezes, o líder está tão focado em entregar o resultado de agora, ou algo específico, que você não consegue ir para o próximo passo, entendeu? Você não consegue olhar para o próximo passo. Lá que seu líder está desenvolvendo, talvez, coisas de performance, coisas que são para entrega do dia a dia. Mas você é um talento que a empresa te deu uma oportunidade de participar de um processo de mentoria. Você já pode começar a olhar um pouco para o futuro, tipo, nossa, eu sou uma especialista muito boa, mas a empresa viu potencial e eu quero ir para uma cadeira de liderança. Como que eu olho para esse desenvolvimento de habilidade de liderança dentro de uma mentoria que eu não estou conseguindo olhar no dia a dia? Então, pode ser meio 50-50, sabe? Às vezes, nem sempre o líder vai ter o tempo ou conseguir te desenvolver no momento que você para a carreira que você quer. E aqui é uma oportunidade de você olhar para a sua carreira, entendeu? Então, vou trazer uns exemplos aqui, por exemplo, de cada tópico que eu trouxe. Então, amadurecimento como pessoa. Talvez eu seja uma pessoa que tem atitudes de um profissional mais júnior. Eu queria me portar como uma pessoa um pouco mais sênior. Como que eu faço isso? Isso tem muito de soft skill, que talvez o teu líder não vai conseguir te ajudar no dia a dia. E aí você tem o push ali do mentor para te ajudar. Como eu me torno um profissional melhor dentro da minha cadeira? O que eu posso fazer mais? O que eu entendo que eu preciso desenvolver? Desempenho é entrega, né? Então, como eu posso melhorar as minhas entregas? E isso também passa por soft skill, né? Em alguns momentos, não só hard skill. E carreira é muito de olhar para, tipo, qual é o meu próximo passo? Vou dar um exemplo aqui. Eu sou uma coordenadora e na minha carreira eu já botei na cabeça que eu quero virar C-Level. Sou uma coordenadora de RH, presidente da minha área, e eu quero virar C-Level de RH. Eu vou passar por um processo de mentoria e vou virar C-Level? Não, não vou.
Isso é impossível, porque tem camadinhas aí para trabalhar. Mas como é que eu olho para uma camada de sair de uma coordenadora para uma gerente que tem um aspecto mais sênior dessa cadeira? Talvez isso eu consiga trabalhar na mentoria. Fez mais sentido agora? Entendo que fez, sim. Sim. Sim, Boa. sim, Então, faz sentido. vamos seguindo aqui para a gente amadurecendo, vai ficando mais claro. Então, por que a gente sabe o que a gente quer trabalhar nessa relação, e aí a gente se pergunta, por que eu ainda não alcancei esse objetivo, e em que essa relação vai me ajudar? Talvez em desenvolver habilidades, lá para a gente se tornar um profissional melhor, ou até para a nossa carreira, ou para desenvolver, melhorar o desempenho. Algum conhecimento técnico que esteja barrando, talvez, o meu amadurecimento ou o meu desempenho. Visibilidade. Visibilidade é uma coisa que é, às vezes, ignorada, mas que te dá muita amplitude e maturidade. Então, isso talvez o mentor possa te dar, que você tenha um entendimento melhor do negócio. Maturidade e em como enfrentar alguns obstáculos, que vai te ajudar com o amadurecimento, se tornar um profissional melhor em desempenho e carreira. Então, quando a gente vai afunilando, tudo vai impactar o que vocês querem, independente do que vocês querem. Mas o que vocês vão trabalhar? Se é desenvolver habilidades, conhecimento técnico, visibilidade, maturidade ou enfrentar obstáculos, tá bom? E aí, vocês vão levar isso aqui para onde? Para o processo de mentoria. E aí, agora que vem as perguntas difíceis, gente. Vocês acharam que tá difícil? Agora que tá difícil, porque é um processo de reflexão. Quais são os meus objetivos para o crescimento na mentoria? O que vai te levar para o futuro que te deseja? Como é que você sabe? Vou usar um exemplo aqui básico. Então, se eu quero um amadurecimento como pessoa, eu quero trabalhar maturidade. Isso vai me levar para o futuro que eu desejo? Como? Como que a gente vai saber? Como que eu vou sair do outro lado? Ele é um objetivo realista? Vou trazer o exemplo que eu trouxe. Eu sou coordenadora de RH e quero virar C-Level. Não é realista que eu saia do processo de mentoria C-Level. Não é nem realista que eu saia do processo com uma promoção. Eu preciso pegar um objetivo realista de desenvolver habilidades. Como que eu vou medir essas habilidades? Ele é desafiador? Por quê? Precisa ser desafiador, senão a gente desengaja. Ele vai ajudar você a crescer pessoal ou profissionalmente? Como que ele vai te ajudar a crescer? Ele vai te exigir que você faça um investimento pessoal de tempo, energia e esforço? Isso é o que a gente espera da mentoria. E é algo que você pode gerenciar, porque senão você vai passar pela mentoria sem ter resultado. Ele é alcançável dentro do prazo da nossa relação da mentoria? Lá o meu exemplo de novo do coordenadora para C-Level. Não vai acontecer. Não vai demorar muito para isso acontecer. E você sentirá orgulho e satisfação ao alcançar esse objetivo? E isso é uma pergunta muito importante, porque se você não sentir orgulho e satisfação, todo esse trabalho não valeu a pena. Como é que vocês se sentem com essas perguntas? Como vocês estão aí pensando no processo de mentoria de vocês? Todo mundo Eu pensando. acho, vou falar, Débora. Eu entendo que o que acho mais interessante é a gente pensar se esse objetivo é realista. Porque como a gente ainda está falando muito sobre, vou dizer assim, né, a parte teórica, a gente está entrando nos conceitos, acho que trazer esse ponto de ser realista traz a gente para o chão e aí você consegue traçar melhor. A questão do investimento, se está alcançável dentro do prazo que a gente vai trabalhar. Então, acho que o que vai transformar, sair do conceito para a parte prática, eu acho que é esse objetivo de se o que a gente está buscando realmente é algo realista, sabe? Eu acho que Perfeito, Nájila. é uma dificuldade, inclusive, porque às vezes a gente fica muito, né, nos planos ali de conceito e tudo mais. Acho que para muita gente que está aqui até é uma grande oportunidade, acho que para todo mundo, né? Então a gente tende, talvez, a ficar muito nesse plano não tão concreto, sabe? Acho que isso aqui acopla bem a gente para sair com esse objetivo.
Perfeito. E essa especificidade que a gente precisa para a gente garantir o sucesso. Eu sempre falo, porque eu fui o maior exemplo disso. Na época da pandemia, a gente ficou num mundo de incertezas, né? E aí todo mundo migrou para online, e aí foi o boom de cursos online. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas, gente, eu nunca comprei tanto curso na Hotmart quanto na época da pandemia. O que eu comprei de curso, vocês não têm ideia, era curso disso, era curso daquilo, era porque a gente achou que a gente tinha tempo e a gente queria desenvolver 1000 habilidades. E aí vocês perguntam, quantos cursos desses eu terminei? Eu não vou nem falar porque eu vou ficar com vergonha. Isso aconteceu com vocês também? Porque a gente queria desenvolver tudo. A gente estava vivendo um momento diferente, a gente achava que 1000 habilidades novas eram necessárias, a gente queria desenvolver tudo. E esse é o problema, porque a gente não foi específico no que queria desenvolver. Então, quando a gente começa a dar essa especificidade, são perguntas difíceis mesmo, você começa a ser muito mais focado. E quando você é focado, você vai focado com o método e tem mais potencial de ter sucesso lá no final da mentoria. Porque porque depende de muito esforço também envolvido. Mas alguém tem algum comentário aqui sobre os objetivos? Como é que se sentiu aí? Já pensou em algum? Já conseguiu ficar um pouco mais claro? Para mim ficou claro. Já conseguiu pensar em algum aí para desenvolver, Fernanda? Olha, tem vários para desenvolver. Na hora que a gente olha a nossa carreira, né? Cada vez que a gente avança, a gente vai entendendo algumas fragilidades, né? E dependendo das situações que a gente esbarra, né? Mas deixa eu pensar. Pode pensar, não tem problema aqui, não precisa trazer uma resposta, porque a gente ainda tem bastante coisa de nosso encontro para falar sobre a mentoria. Porque, assim, eu acho que é colocar no papel a prioridade do momento, né? Porque pontos de desenvolvimento a gente tem bastante, assim, né? Perfeito. Pamela? Oi, a Diandra que está falando, a gente está todo mundo numa salinha. Eu fiquei com uma dúvida. Quando a gente pensa no horizonte da mentoria, a mentoria ela é de curto prazo, mas o ideal seria a gente ter, por exemplo, 2 objetivos, um de longo e um de curto prazo, para que a gente possa desenvolver um primeiro step junto com o mentor e já ter algo para trabalhar os seguintes? Ou isso seria uma ambição muito louca? Não é louca. Eu acho que, vou igual exemplo, eu quero virar C-Level, é um projeto de longo prazo. Eu acho que o de longo prazo, ele precisa guiar o teu de curto prazo. O de longo prazo, ele fica muito difícil de você trabalhar na mentoria, mas ele precisa ser uma continuação. Pensa assim, o que eu quero fazer a longo prazo, eu preciso desse curto prazo para chegar lá, e eu estou seguindo o mesmo caminho. Porque se for 2 coisas completamente diferentes, exemplo, na mentoria você trabalha habilidades de liderança, mas você quer se tornar especialista, super especialista num tema. Por que você está fazendo isso na mentoria, entendeu? Então, na mentoria você precisa de um curto prazo, mas pode ser conectado, e isso é um objetivo de carreira seu que você vai trabalhar. E aí trabalha fora da mentoria, trabalha com a liderança, não tem problema. Mas o objetivo de mentoria precisa ser um objetivo mais focado mesmo para que você consiga ter êxito, entendeu? Não sei se fez sentido. Perfeito, obrigada. Fez todo sentido. Ô, Débora, eu posso fazer um complemento? Oi. Agora é a Pan. É que a gente está em 3 aqui na sala. Eu enxergo muito a mentoria... Oi? Peraí, ela pediu para parar. Caiu o fone, acho. Tá bom. Eles pulam e não pipoca. Pode falar, tô ouvindo. Boa. Eu enxergo muito, e aí você me corrige se eu estiver errada, a mentoria como um momento da gente sair do olho do furacão, porque tá todo mundo muito louco, cheio de demanda e sem olhar, às vezes, para si, para eu parar e olhar para mim e pensar aonde eu quero chegar. Claro, eu tenho isso com a minha gestora, eu tenho isso nos momentos de feedback e tudo mais, mas no dia a dia talvez acabe se perdendo nossos objetivos pela quantidade de entregas que a gente tem que fazer, como você falou, assim, talvez numericamente, para trazer um resultado. Então, a mentoria eu enxergo para eu trazer qual que é o meu próximo passo e para eu olhar isso apenas para isso naquele momento.
É exatamente isso. É o momento que você para tira a cabeça assim do meio da bagunça e olha com um pouco mais de carinho. Porque quando a gente olha, a gente tem, eu não sei como que tá na Miralles, e aí, desculpa, vocês me ajudem aqui. Mas normalmente a gente tem nas empresas ciclos de desenvolvimento, que você faz uma avaliação de performance, aí você dá um feedback, aí você combina com o líder e o liderado combinam coisas que precisam desenvolver, aí ele faz um plano de desenvolvimento, mas na maior parte das empresas, 70% das pessoas fazem plano e joga no lixo, porque não consegue desenvolver, porque não tem aquele foco, não consegue ter tempo para isso. Não sei se aí é assim, mas a maior parte das empresas é. E aí, quando a gente tem alguém que está aqui te ajudando, um processo de mentoria, você está ganhando quase que uma energia extra ali, uma pessoa que vai estar totalmente focada naquele problema que você quer resolver, naquele desenvolvimento que você quer fazer, te dando esse respiro. Então, essa tua definição, Pamela, ela é perfeita, é isso mesmo. Assim. Então, por isso que o foco é muito importante, porque é um tempo extra que vocês ganham, é um esforço extra que vocês ganham, que está focado totalmente em desenvolver. E aí, se você leva muita coisa para desenvolver no tempo que tem, não vai conseguir, tá? E aí, olhando para o futuro, né? Quando vocês terminarem esse processo de mentoria, e eu acho que essa é a pergunta mais crucial, porque vai fazer vocês repensarem tudo que a gente falou, como a mentoria me ajudou? Qual história eu teria vivido e como isso foi impactante na minha vida, tanto pessoal e profissional? Tipo, valeu a pena? Valeu? Pô, eu saí do outro lado melhor? Então eu acertei no meu objetivo. Então é difícil, é bem difícil, mas isso aqui são coisas para a gente já pensar para quando a gente for para o nosso processo de mentoria, tá? Então ela vai ajudar vocês na redução do gap entre o hoje e o futuro desejado. E aí, gente, para ajudar a gente continuar ajudando aqui a desenvolver, estabelecer esses objetivos, primeira coisa, a identificação inicial dos objetivos, tá? É importante vocês levarem para o mentor as ideias sobre o que você busca alcançar nessa relação e quais os objetivos de crescimento que vocês têm com essa mentoria. E aí, vocês juntos vão refletir se os objetivos estão articulados de forma clara com o futuro desejado por você. Então, eu sou coordenadora de RH, não vou virar esse level agora, mas quero começar a trabalhar em comportamentos mais sêniores para pensar na minha próxima cadeira como gerente. Quais são esses objetivos? Então, eu preciso talvez ter uma visão mais estratégica, talvez eu precise ter uma comunicação um pouco mais executiva. Então, dependendo desses comportamentos, a gente vai refletir junto, mentor e mentorado, para entender o que a gente deveria focar no desenvolvimento. E identificação das tarefas de desenvolvimento, porque beleza, a gente tem os objetivos, agora a gente precisa alinhar como esses objetivos serão atingidos. Então, quais atividades serão realizadas para alcançar? E isso pode ser super dinâmico devido à mudança de contexto, adaptação e o que vai ser desenvolvido. Então, pode ser tarefas do dia a dia, pode ser estudo, pode ser leitura, pode ser troca, pode ser network, pode ser N coisas que o mentor for indicando para vocês, tá? E o alinhamento com a liderança do mentorado. Então, você deve buscar alinhamento com a sua liderança para garantir que haverá um suporte no processo de desenvolvimento. Então, eu e meu mentor estamos desenvolvendo isso é uma habilidade importante, eu preciso do seu apoio para que a gente consiga colocar em prática, tá bom? E aí, gente, quem já ouviu falar aqui, quando a gente fala de objetivo e meta, sobre metodologia SMART? Alguém já ouviu falar? Sim, não? Aqui, nós três, não. Sim. Eu já. Boa. Aqui o que a gente está falando é exatamente isso, né? Quando a gente vai criar uma meta, a gente usa a metodologia SMART para ela ser bem focada. Então, um bom objetivo, ele precisa ser específico. As metas, elas são específicas, concretas e claras, porque eu não vou conseguir uma meta muito abrangente. É muito difícil de eu conseguir atingir. Então, de novo, acho que a Nájila que falou, né, do específico, mas enfim, alguém que falou sobre ser específico. Sim, sobre ser realista e específico, né? É isso, entendeu? Um bom objetivo, ele precisa ser específico acima de tudo. Além disso, precisa ser mensurável. Como eu vou garantir o sucesso? O que não é medido, gente, não tem como saber se deu certo. Então, como eu vou medir que lá do outro lado o meu objetivo foi atingido? Ele precisa ser orientado para ação. Então, quais coisas concretas você, como mentorado, será capaz de fazer quando alcançar essas metas? Então, depois de eu alcançar esse objetivo, eu vou conseguir fazer isso, isso e isso. Ele precisa ser realista, elas precisam ser alcançáveis e razoáveis. Quem já passou aí com
meta de negócio, que a meta é super inalcançável, chega no meio do mês e você fala, a gente não vai alcançar mesmo, então beleza, larga a caneta e fala, não vai rolar. Não dá. Se ela não for alcançável ou razoável, você vai se desestimular, entendeu? Então, ela precisa ser possível de alcançar no período da mentoria. E por último, arrojado. Então, ela precisa te desafiar a pensar de forma mais ampla, tá? Você está entusiasmado, a meta faz se sentir um pouco desconfortável. Apesar de realista, ela precisa ser um pouquinho desconfortável, porque se for fácil de bater, você também não vai se estimular. Então, isso aqui é o segredo, é quase a fórmula para um bom objetivo para a gente levar para a mentoria, tá bom? Isso aqui vocês vão fazer junto com o mentor de vocês. E, gente, continuando aqui sobre expectativas que vocês podem ter, a gente falou de papel e responsabilidade, é muito importante para a gente alinhar nossas expectativas. O que vocês têm que ter de expectativa do processo de mentoria com o mentorado de vocês? Primeira coisa, disponibilidade. Ao contrário do informal, no formal você tem um horário dedicado para essas reuniões. Então, qual é a disponibilidade de horários para as reuniões e quais a disponibilidade de horários para atender as necessidades do mentor. Então, vocês precisam combinar a disponibilidade de vocês. Outra coisa, compromisso. O quanto você se sente comprometido em manter a disciplina do processo. Então, se vocês não tiverem disciplina no processo, vocês podem ter certeza que vão chegar lá no final da mentoria sem resultado. Porque quem vai ser desenvolvido é vocês. Então, vocês precisam ter esse comprometimento. Se vocês possuem aberturas para discutir fragilidades e dificuldades, e a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente de segurança psicológica, e se está disposto a ter a autodisciplina para executar os planos acordados. Então, é muito importante, tá? E a comunicação? Qual é o melhor estilo de comunicação para você? É mensagem, é e-mail, é telefone, é presencial, é vídeo? Combina com o mentor. Ó, o mentor prefere encontros presenciais. Beleza, vou marcar um dia no mês para a gente ir tomar um café e fazer a nossa sessão de mentoria. Não, eu prefiro trocar mensagens. Outra, putz, eu tenho dúvidas. Como eu posso te acionar quando eu tiver dúvida, sabe? Então, façam esses combinados no início. Qual é o seu estilo de comunicação? Se necessita de mais ou menos contexto, se é uma pessoa mais direta ou diplomática, especialmente pessoas mais sêniores tendem a ser mais diretas. Então, entende como que vai funcionar melhor para que vocês tenham um melhor aproveitamento desse programa. Do comportamento do mentor. Como você espera que o mentor se comporte na relação? Como que vai funcionar isso entre vocês? E qual é a possível interação que o papel do meu líder direto? Eles se alinham ou você participa desse alinhamento? Como que vai fazer isso funcionar entre líder, liderado, líder, mentor e mentorado? Um ponto importante, depois a gente vai falar, que tem algumas coisas de confidencialidade. Assuntos mais sensíveis, o mentor não vai trazer para o líder. Então, isso também vocês podem ficar confortáveis para entender como que vai funcionar. E sobre o desenvolvimento de vocês, o que fará que você perceba que está evoluindo? Isso é possível de ser imaginado com antecedência? Tem alguns steps ali dentro do processo de desenvolvimento nos objetivos que vocês querem fazer com o mentor? E tipo, putz, vamos chegar aqui no meio do tempo, vamos ver como é que eu tô? Eu tô desenvolvendo, não tô? E como que você imagina que vai lidar se os resultados não forem os esperados? Então, isso é bem importante vocês também pensarem, tá? E sobre os objetivos, né? O amadurecimento como pessoa, aquilo que a gente falou, me tornar um profissional melhor, melhorar meu desempenho e carreira. Então, basicamente, isso é que são expectativas para o processo de mentoria que temos com vocês, né? Que vocês precisam pensar aí para entrar na mentoria e de coração aberto. E aí, mais importante, tá, gente? Os princípios norteadores de uma relação de mentoria. Mentoria é uma relação. Tanto o mentor está se desenvolvendo, tanto o mentor também está trabalhando, né? A gente está desenvolvendo os mentores para que eles façam esse processo com vocês. Então, é uma relação. Então, é importante que a gente olhe para alguns pontos. Primeiro, decisão. As escolhas sempre devem partir de vocês. E o mentor vai trazer informações, exemplos para melhorar o processo de decisão, mas sem interferir diretamente na escolha final. A escolha de vocês, o processo de vocês, o desenvolvimento de vocês. Então, normalmente as escolhas vão partir de vocês e eles vão ajudando a discutir, moldar o resultado final, tá? A aprendizagem, né? A aprendizagem experimental. A aprendizagem de mentoria, ela só acontece se houver experimentação do aprendizado. Lembra que eu falei que o mentor ele tinha muita experiência? Então, ele tem experiência, ele vai trazer para vocês, mas a experiência dele não é transferível, que ele me falou e agora eu tenho essa experiência também. Então, as evidências de desenvolvimento elas são formadas pelas tarefas entre um encontro e outro. Ele vai te trazer estímulos, vai trazer alguns pontos, mas vocês vão ter que botar a mão na massa, tá?
O mentor e mentorado, eles ficam responsáveis pelas evidências para medir esse progresso. Hipótese. Gente, certeza fecha as possibilidades. Eu sei de algo, eu não quero saber de outra coisa. A dúvida abre. Então, quem tem certeza, eu devo, é importante que eu. Você tem mais certeza, você limita um pouco o seu desenvolvimento. Quem não afirma certeza, abre possibilidades. Então, o que eu penso sobre isso? Eu posso tentar, isso faz sentido para mim. Então, você se abre para a experiência do mentor e você vai descobrindo um outro caminho também, tá? E mais importante de tudo, gente, não dá para entrar de coração fechado numa mentoria, porque a gente precisa ter uma prontidão para mudar. A gente está querendo mudar algo, a gente está querendo desenvolver algo, então a gente precisa ter essa prontidão para mudar. O mentorado, ele deve ser o iniciador das ações quando entende que está pronto. Desculpa. Quando perceber que o esforço vale mais a pena do que ficar no estado atual. O que pode ajudar vocês a refletir é identificar sentimentos de resistência, entender as causas, tipo, eu vou mudar, não vou mudar. Pergunta-se por que está resistindo à mudança. Eu não quero mudar por quê? Eu estou muito acostumada na minha caixinha. Será que eu me abrir, vou descobrir coisas novas que vão me ajudar no meu desenvolvimento? Então, concentre-se nos aspectos positivos da mudança e nos benefícios a longo prazo, porque dói mudar, a gente está ali naquele zoninha de conforto, mas faz parte do desenvolvimento, tá? E aí, gente, aqui para reflexão e discussão. A próxima versão da sua carreira exige a próxima versão de você. Profundo. Que comportamento precisa mudar para isso acontecer? Qual atitude ou habilidade, se desenvolvida, te levaria mais longe? Alguém tem aqui um palpite? Difícil, pergunta difícil. Difícil. Mas é isso, gente, é pra gente pensar. E hoje o nosso encontro é um encontro muito reflexivo exatamente para isso, porque vocês vão começar um processo muito profundo, o processo da mentoria. Então, é para pensar, é um pouco incômodo mesmo. Mas faz parte. Alguém aqui tem uma resposta? É que é bem individual, né, Débora? Acho que tem muito de como a gente trilhou a nossa carreira profissional, o tipo de gestão que a gente teve, sabe? Eu acho que isso vai influenciar diretamente nessa visão de comportamento que a gente tem, porque acho que a gente também a gente tem os nossos perfis, né, soft skills e tudo mais, ok, mas a gente também é muito moldado pelos profissionais que a gente convive, né? Então, acho que é uma boa pergunta. Bom, Bem pelo menos vocês vão sair colocado, com né? uma pulguinha Acho que o atrás da ambiente orelha. molda, né? O ambiente molda essas necessidades, né? Esse ponto que a Totalmente. Nádia colocou aí é bem importante. Totalmente. A gente vive relações humanas, né? A gente é moldado por quem a gente vive. Isso. Desde a nossa infância, a gente chega no mercado com uma vivência, a gente começa a viver com outros profissionais. Eu brinco nos programas de desenvolvimento de liderança, aqui no Jeito eu sempre falo isso, assim. Mas a pessoa já passou por um programa de desenvolvimento de liderança na empresa X. Passa a régua. Eu preciso passar a régua do que é liderança aqui. Por quê? Estou trazendo exemplo da liderança, porque a gente olha para as bagagens, cada um vem de uma bagagem muito diferente. Tem empresa que fala assim, parabéns, Nájila, a partir de agora você é líder, vai e vença. Não prepare, a Nájila vai lá quebrar a cara e aprender a ser líder. Aí a Andresa veio de uma outra empresa que falou, não, vamos fazer uma grande formação de liderança e vamos te ensinar essa liderança dessa forma. Aí a Fernanda é de um outro programa de liderança. E quando chega, cada um sabe liderar de um jeito. E são esses líderes que sabem liderar cada um de um jeito que vão mudar a carreira de todo mundo. Então faz muito sentido o que vocês estão falando, tá? Essa aqui é uma pergunta trick mesmo, mas é para a gente sair com a pulguinha atrás da orelha para ir para esse programa de mentoria muito mais, assim, focado no que a gente quer desenvolver e obter sucesso lá no final, tá bom? Gente, chegamos a quase 1 hora de encontro, e aí acho que vocês já estão cansados de me ouvir. Então, vamos dar 10 minutinhos aqui para a gente parar, respirar, pegar uma água, pegar um café e voltamos às 10. Pode ser? Não, Ok, tranquilo. Combinadíssimo. Combinado. Então tá bom, voltamos às 10.
Então, continuando aqui, a gente vai falar agora de uma parte mais pessoal aqui, que é importante, porque fala muito também do nosso sucesso do processo de mentoria, tá? E a primeira delas é o contrato psicológico. O que é o contrato psicológico, gente? É um acordo não escrito e dinâmico, baseado nas expectativas mútuas entre mentor e mentorado. Então, a gente falou um pouco de expectativas antes, né? E ela abrange não apenas os objetivos formais da mentoria, mas também expectativas não declaradas de responsabilidades e papéis mútuos. Isso é basicamente o que acontece em toda relação, né? Então, dentro de relações, a gente tem esse contrato psicológico aqui de não é um acordo, não é um contrato que a gente assina, mas a gente tem essas expectativas. Então, ele é subjetivo, baseado em expectativas que ou se confirmam ou se frustram pela experiência na relação, na perspectiva da pessoa. Quem já passou um pouco disso, né, numa relação, às vezes numa relação de amizade, numa relação de líder e liderado, de você tinha expectativa, daí a pessoa falou te frustrou, mas no fim era uma expectativa sua. E aí, aqui a gente tem coisas que a gente deveria ficar atento na mentoria para ajudar nesse processo aqui, tá? Então, a primeira é a formação. Então, as expectativas, elas são moldadas pelas experiências passadas, reputação, primeiras interações na comunicação inicial. Então, você pensa, meu mentor, ele passou por isso, eu tenho uma expectativa que ele vai me ajudar nisso, nisso, isso. Será? Você está criando uma expectativa, né? Segundo ponto é na negociação. Então, o mentor e o mentorado, consciente ou inconscientemente, eles negociam suas expectativas através da comunicação verbal e a não verbal, ajustando-se ao longo do tempo. Então, vocês falam que você espera mais isso, você espera ajuda aqui, não aqui. E aí, vocês vão negociando. Manutenção. O contrato ele é mantido através de cumprimento dessas expectativas que foram negociadas, né? Comunicação aberta, feedback e adaptação a mudanças. E pode ter uma quebra, que é quando as expectativas não são atendidas, o contrato é quebrado, gerando queda no engajamento, no comprometimento. E aí é muito ruim, porque a gente pode quebrar o processo da mentoria porque as expectativas ali não foram atendidas. E aí a gente tem algumas dicas aqui para ajudar que vocês tenham um melhor aproveitamento desse processo com o mentor de vocês, né? Então, quando vocês forem garantir esse contrato psicológico, primeira coisa, comunicação transparente quanto às expectativas. Se uma expectativa ela não é comunicada, ela não existe, certo? É uma expectativa só minha. Eu espero que o meu marido lave a louça hoje. Se eu não falar para ele que eu espero que ele lave a louça hoje, ele nem vai saber o que eu esperava. Gente, isso foi um exemplo péssimo, porque eu sempre espero que ele lave a louça. Mas, enfim, comunicação transparente quanto às expectativas. Então, seja honesto em relação às suas expectativas e limitações. Não hesite em confirmar e reconfirmar se está claro para o mentor como ele poderá lhe apoiar e obter os resultados e qual a melhor forma de se comunicar. Então, lembra que eu falei para vocês, ele é mais direto, ele não é? Como que você vai fazer ser entendido? Converse sobre isso. Como que você prefere que as nossas conversas aconteçam? Eu espero que você me ajude isso, isso e isso. Você vai conseguir me ajudar dessa forma. Então, fale, porque se você não falar, a expectativa é um problema seu. Ela não é uma expectativa de fato, tá? E aí, o segundo, feedback e alinhamento das expectativas. Então, esteja aberto a ajustar as expectativas e abordagens conforme necessário. Então, você tinha uma expectativa, mas no fim ela não é a melhor abordagem, ajusta, tá tudo certo. Isso faz parte do processo do relacionamento que vocês vão ter. E aí, isso é mútuo, né? Também ele vai trazer isso para vocês. Gente, eu tô falando muito aqui do mentor, que vocês vão ter mentores, mas o mentor também pode te dar um feedback e dizer: nossa, você não tá, eu esperava que você fizesse todas as atividades entre um encontro e outro e você não tá fazendo. Eu esperava que você tivesse mais comprometimento com as nossas reuniões e você desmarca. Então, tudo isso pode acontecer de ambos os lados, tá? Então, aqui, compartilhe com o mentor suas impressões sobre a mentoria e a relação de vocês, para que esse feedback e alinhamento deixe essa relação mais fortalecida e com menor risco de quebra de expectativa. Por terceiro, flexibilidade e adaptação. Então, pratique a adaptação às novas circunstâncias de forma gradual. Encare os desafios como oportunidade de crescimento e não desista diante das dificuldades. Então, quebrou minha expectativa, não vai mais funcionar. Não, como é que a gente pode fazer isso funcionar juntos, tá? Converse, né, juntos sobre o que está funcionando bem e o que pode ser melhorado na relação da mentoria. E por último, sempre que possível, escreva no papel. Escrever e compartilhar é uma forma ágil e transparente de não se desviar dos combinados. E se eu pudesse dar uma dica para absolutamente
tudo na vida de vocês é escrever no papel. Hoje, no Jeito, eu tenho um CEO que ele pensa muitas coisas, mas chega na hora de falar, ele não consegue falar. Ele não consegue dar um feedback, ele não consegue. Ele não sai da cabeça dele o que ele tá para falar de fato. E uma coisa que a gente implementou, eu sempre falava para ele assim: abre um documento e começa a escrever tudo que tá na tua cabeça. Escreve, escreve, escreve. Aí a primeira vez que ele escreveu, ele falou assim: nossa, ficou horrível, não faz nenhum sentido. Só que quando você relê, você consegue mensurar o que era mais expectativa, o que você não tinha nada a ver com essa relação, e coisas que são importantes de pontuar. Então, tudo que vocês fizerem, combinarem essas coisas, escreva no papel. Compartilhe com o mentor o que faz sentido para que vocês tenham um alinhamento total da conversa de vocês. Até aqui, tudo bem? Essa parte de contrato psicológico, a gente já está mais um pouco confortável para fazer isso aqui funcionar com o mentor? Não só com mentor, gente, na vida, né? Dá para usar com líder, dá para usar com todo mundo, até com o marido em casa, que eu tô dando de exemplo, porque meu marido tá aqui fazendo meu bebê dormir. Então, tô usando ele de exemplo aqui, mas isso aqui é maravilhoso para qualquer relação, tá? Qualquer relação, exatamente. Boa. E aí, gente, eu tenho um casezinho para vocês me ajudarem. Então, agora eu preciso que vocês falem comigo, tá? Eu vou ler um case aqui para vocês e aí a gente vai entender quais eram os papéis, responsabilidades, o que a gente podia ter feito diferente, tá bom? A Ana, ela é uma jovem profissional e ela iniciou um programa de mentoria com o João, que é um executivo experiente na área, tá? No início, o João se mostrava bastante atencioso, dedicado e compartilhava seus conhecimentos e experiências abertamente. A Ana estava engajada, aplicava os aprendizados que o João estava colocando para ela no trabalho e demonstrava gratidão pelo apoio do João. E aí a Ana tinha algumas expectativas, né? Ela esperava que o João ajudasse a desenvolver sua liderança, a construir uma rede de contatos e alcançar uma promoção. Então ela esperava que, através do João, ela alcançasse uma promoção. Já o João esperava que a Ana fosse proativa, participativa e comprometida com seu desenvolvimento profissional. Mas aí, então, a Ana passou a cancelar os encontros com frequência, alegando compromisso de última hora. Quando isso acontecia, quando os encontros aconteciam, ela estava pouco preparada. Além disso, a Ana demonstrou desinteresse em aplicar os conselhos de João e não fez esforços para construir relações com executivos mais sêniores, que foi uma indicação dele. Ana também começou a mostrar uma atitude negativa, fazendo comentários depreciativos sobre as sugestões de João, o que minou a confiança e a dinâmica da mentoria. Ela não colocou sua energia para desenvolver sua liderança, uma das principais expectativas do João. Por fim, João se sentiu desvalorizado e desrespeitado e passou a questionar a competência da Ana como mentorada e a duvidar do seu próprio impacto como mentor. Ele percebeu uma quebra de contrato, né, do contrato psicológico entre eles, pois Ana não estava comprometida com seu desenvolvimento profissional, o que era crucial para o sucesso da mentoria. O João percebeu que suas ações estavam se tornando de baixa prioridade para Ana, tudo que ele falava ela ignorava, né? E que o tempo e esforço investidos na mentoria não estavam sendo valorizados. Já a Ana sentiu frustração do João e interpretou isso como falta de apoio e interesse. Ela começou a duvidar do valor da mentoria e se desengajou ainda mais, vendo a mentoria como uma sobrecarga em seu trabalho. Desculpa. A relação perdeu o engajamento, os encontros se tornaram raros e superficiais e a Ana acabou desistindo da mentoria. E aí, agora eu preciso da ajuda de vocês. Qual era a responsabilidade da Ana? E o que ela poderia ter feito de diferente? Alguém tem um palpite? Assim, eu não sei o que pode ter gerado essa questão da não aderência, né, ao programa e tudo mais, né? Talvez num primeiro encontro não houve matching ali e a expectativa era diferente, né? Então, acho que a responsabilidade da Ana é deixar claro essa expectativa também, para o mentor entender o que é prioridade para ela também naquele momento, né? Porque às vezes o mentor tinha uma expectativa bem diferente, né? E isso não fazia sentido para a Ana naquele momento, né? Então, pode ser um ponto, né? E pode ser questão também de falta de compromisso também, não sei, né? E entender o quão é importante isso para a carreira, né? Enfim,
né? Não conseguir se organizar, planejar, né? Enfim. Perfeito. Perfeito. Quem mais? Acho que os objetivos não estavam alinhados. A Ana acho que não deixou claro o objetivo dela em relação ao que ela esperava da mentoria, e ele não deixou claro o que ele esperava, né, da mentorada. E aí, na minha opinião, pode ter divergido e ocasionado aí a falta de engajamento de ambos, né? Porque acho que nem tanto a mentor quanto a mentorada tiveram aí uma perda desse engajamento. Perfeito. Eu até passei aqui da responsabilidade do João que vocês já estão trazendo. É isso mesmo. O que mais? Ô, Débora, eu penso que talvez a responsabilidade do João, porque vamos pensar, né? Ele como mentor, subentende-se que ele tem mais experiência e que ele está mais seguro nessa cadeira que ele ocupa, e a ideia é que ele transmita essa segurança para quem está ali, né, num momento diferente de carreira. Eu penso que também poderia ser uma responsabilidade do João ter essa conversa difícil no meio do caminho e pontuar, olha, isso aqui não está funcionando, puxar esse tipo de conversa, sabe? Olha, isso aqui não está funcionando, eu entendo que aqui não está legal, o que você acha, como que a gente pode construir isso junto? Eu entendo que a responsabilidade da Ana sobre a carreira dela é basicamente, única e exclusivamente dela mesma, mas eu também acho o que se espera, né, de alguém mais sênior é que quando aquilo não está funcionando, que seja pontuado e administrado aí em conjunto, sabe? Eu acho que poderia ter sido uma responsabilidade dele também. Perfeito. E é isso mesmo, gente. Assim, são os dois lados de responsabilidade. Vou até voltar para mostrar um pouquinho aqui das expectativas, né? O João estava esperando que a Ana fosse proativa, participativa e comprometida com o seu desenvolvimento profissional, mas talvez ele não falou para ela. Porque ela começou a desmarcar. Isso era uma coisa extremamente importante para ele. Já a Ana esperava que ele ajudasse a desenvolver sua liderança, que faz muito sentido, a construir uma rede de contatos e o quanto ela tinha essa expectativa, porque quando ele aqui na frente fala, né, que ela precisava fazer networking, ela não se envolvia, e ele alcançar uma promoção, e ele não ia ajudar ela a alcançar uma promoção, porque não tem como isso ser prometido numa mentoria. Então, faltou aquele alinhamento do contrato dos dois. Então, as expectativas, de novo, elas só são expectativas alinhadas se elas forem faladas para a pessoa, senão é só um sentimento seu. Então, aqui faltou dos dois, e acho que foi super bem pontuado de que os dois tinham responsabilidades e poderiam ter feito diferente. Tem mais algum ponto que vocês queriam trazer sobre esse case? Ou a gente pode seguir? E eu acho que vai ter muito de encontro com um daqueles primeiros slides que você mostrou também, né? Que fala das expectativas iniciais, né? Do programa. Acho que tinha disponibilidade, tinha uma também de comportamento do mentor, né? Eu acho que faltou aí o alinhamento das expectativas, né? E também a parte do compromisso dela, da disponibilidade, né? E saber expor para o seu mentor o que ela esperava, como que ele se comportasse. Acho que também, né? Esse é um ponto, né? É perfeito. E é isso, gente. O combinado não sai caro. Se for bem combinado, vocês vão ter isso aí no final do processo. Quem da sala da eu Pamela... acho que nós três, né, entramos num consenso, inclusive. Eu acho que se a gente for definir de uma forma bem objetiva, faltou comunicação, faltou clareza e comunicação das duas partes. Né, do mentor de ter percebido isso, não ter sentado com a Ana, e da Ana por não ter suprido as expectativas dela e alinhado isso. Acho que a chave da mentoria aqui, pelo que a gente está entendendo, é a comunicação clara e assertiva. Perfeito. E isso acho que foi, vocês assim, abriram com chave de ouro para o próximo assunto. Que eu vou falar aqui de discutindo confidencialidade, que ainda é contrato psicológico, mas depois a gente vai falar de segurança psicológica. Porque aqui no papel é muito bonito, mas a gente está em desenvolvimento, num processo, numa relação de mentoria, e vocês precisam ter segurança psicológica para poder falar. E acho que esse talvez seja o ponto mais difícil ali, e aí a gente fala um pouco mais para frente, que é como eu consigo ter abertura para falar, assim, julgamento sobre, nossa, minhas expectativas são essas, elas não estão sendo realizadas, tá bom? Então, mas é isso mesmo, tá? Comunicação é a chave, tanto que aqui na dica inicial, ó, a gente fala de comunicação transparente quanto às expectativas, a gente precisa se comunicar. Se a gente não fala para o outro, a gente não sabe se o outro entendeu ou não.
E aí, sobre confidencialidade, né? Gente, os temas abordados durante a sessão eles devem ser tratados apenas entre mentor e mentorado. E aí, especifique quais tipos de informação você considera confidenciais. Por exemplo, ó, esses são os meus objetivos pessoais. Essas são as minhas dificuldades profissionais. Eu tive esse feedback de desempenho, mas você quer que o mentor trate isso de uma forma confidencial. Por que é importante estabelecer esse limite? Porque às vezes você vai ficar, putz, será que ele vai falar para outra pessoa? Eu não vou contar, mas isso vai impactar o seu desenvolvimento, vai impactar o seu processo. Então, quando você fala sobre isso, fala e determina esse limite, você consegue trazer para a mesa assuntos que são muito importantes, informações são muito importantes, que vão ajudar no seu desenvolvimento sem você sentir algum medo de esse assunto sair daquele lugar seguro, que é o lugar da mentoria. Propõe um acordo claro sobre o que será mantido confidencial e como essas informações serão tratadas, tá? E assegure-se de que ambos estejam alinhados sobre o que deve permanecer confidencial e como isso será mantido. Então, isso também faz parte do contrato psicológico, tá bom? E aí, gente, por que isso é importante, tá? Aqui a gente trouxe alguns exemplos. Tem alguns assuntos delicados, então, tipo, eu não quero falar da minha vida pessoal. São assuntos delicados, você pode colocar esse limite. O mentor, putz, não poderei conversar sobre orçamento de promoções. Por quê? Porque não faz sentido falar ali, não é uma coisa que cabe naquele momento, é um assunto delicado. Sobre conflitos de interesse, putz, não poderei interferir para a sua promoção no comitê de remuneração. Lembra da expectativa da Ana? Eu não posso, eu estou fazendo aqui te ajudar a se desenvolver, mas isso você vai ser promovido ou não, dependente da sua performance e desempenho no dia a dia. Relacionamento com o líder. Putz, eu tenho dúvida se houver direcionamentos diferentes, preciso alinhar isso. Então, traz os limites aqui. Não sou seu líder e não quero interferir na sua gestão, o mentor pode te trazer. E outros limites. Então, tipo, limites de horário, por exemplo. Eu busco meu filho na escola e não posso ultrapassar 17 horas em nenhum dia. É o seu limite. Apesar da mentoria ter uma coisa de muito interesse, ela precisa funcionar dentro da sua rotina. Então, você pode colocar esse limite, tá? Então, isso é muito importante. Limite, confidencialidade dentro do contato psicológico, porque não é só comunicação, né? Isso precisa fazer funcionar. Até aí, tudo bem? Estamos mais confortáveis para ir para a mentoria? Que bom. Sim. E falando dos encontros, tá, gente? Então, o que é importante para esses encontros acontecerem? Planejamento. Pesquisar sobre o mentor, eu não sei. E aí, vocês me avisem. Se vocês já sabem quem são os mentores de vocês, se o programa já está definido. Não sabemos. Tá bom. Então, quando vocês souberem, pesquisem sobre o mentor, sobre a carreira dele. Então, descubra a trilha profissional do seu mentor, conquistas, especialidades, porque isso é importante para vocês conectarem com os objetivos de vocês, entender como que vocês vão, né, aproveitar melhor essa mentoria, quais são os interesses, se ele tem hobby, interesses pessoais que podem ajudar na conexão inicial. Parece bobo, mas ter hobby em comum, coisas em comum ajudam vocês a se conectarem nessa relação. Prepare uma introdução, então faça uma breve apresentação sobre a sua carreira, incluindo responsabilidades e realizações, para que o mentor te conheça e saiba de onde você está partindo, e também interesses pessoais, compartilhe alguns dos seus hobbies para facilitar a conexão. Lista de perguntas e tópicos. Então, prepare algumas perguntas que você gostaria de fazer, como sobre desafios de carreira e desenvolvimento de habilidades, com base no que você já sabe sobre a carreira do mentor. E tópicos, pense em assuntos que gostaria de discutir, como tendência de negócio, dica de liderança, o que você queria aproveitar nesse momento, tá? Prepare materiais necessários. Então, leve uma cópia do seu relatório de assessment. Vocês já fizeram um assessment? Sim. Então, boa. Leve o relatório. Mas não recebemos o relatório ainda. Então, você deve receber antes da mentoria começar. Aí vocês levem o relatório para o mentor conseguir acessar, né? E ver as habilidades que vocês têm de pontos fortes, pontos de desenvolvimento. E se vocês tiverem um plano de desenvolvimento também, já leva para discutir. Ó, eu estou desenvolvendo isso, eu estou nessa fase, e para ajudar como ponto de partida. Também reflita sobre desafios e oportunidades. Então, identifique os desafios atuais que vocês têm no trabalho e com o mentor, como vocês podem ajudar a superá-los. E, mais importante, confirmar a logística do encontro. Data e hora é responsabilidade do mentorado agendar os encontros, então verifique e confirme a data, horário, local do encontro. E as ferramentas, se é reunião virtual, né, certifique que todas as ferramentas estão funcionando. E aí, sobre o primeiro encontro, tá? Fale abertamente sobre as expectativas e objetivos para a mentoria. Hoje a
gente fez vocês refletirem bastante sobre o objetivo da mentoria. Vocês vão depois acessar esse material, vocês podem ir lá, rabiscar, pensar. E use esse primeiro encontro para falar bastante sobre isso, tá? E não tenha medo de falar sobre as suas dificuldades e a área que precisa de ajuda. O mentor, ele não é o seu líder, o mentor, ele tá ali para te ajudar a sair do outro lado melhor. Lembra, né, que é o que vai te ajudar a sair do hoje para o futuro e chegar onde você quer chegar. Então, traga tópicos e perguntas preparadas para essa reunião. Quando discutir problemas, esteja preparado para sugerir possíveis soluções. Ele não vai te dizer o que tem que fazer, vocês vão discutir juntos. Reconheça a importância da experiência e do conhecimento que o mentor está compartilhando. Então, vão preparadas para esse encontro. Quanto mais preparados vocês estiverem, melhor a gente sai do outro lado, tá? Definam ações ou passos a serem tomados antes do próximo encontro e agende a próxima reunião ou discuta quando e como marcar futuros encontros. E aí é que é importante, a gente, especialmente nesse primeiro encontro, já pergunte, se eu tiver alguma dúvida, eu posso te acessar como? Porque como o encontro é uma vez no mês, às vezes, normalmente, você está com uma dúvida, está parada em alguma questão, você pode acessar o mentor e destravar isso antes da próxima reunião, tá? E os encontros devem ocorrer mensalmente, com duração de 60 a 90 minutos. Ao terminar essa agenda, já marca a próxima, para garantir a regularidade desses encontros. E aí, depois desse encontro, tem um relatório, ou homework, pós-work, que a gente recomenda fazer, né? Que é onde vocês colocam em prática os aprendizados e combinados com o mentor. Então, anote todos os tópicos discutidos, conselhos recebidos e ações tomadas para acompanhar seu progresso. Aqui eu dou uma dica que eu faço isso muito no jeito, eu faço isso na minha carreira há muito tempo e sempre digo para as lideranças para fazerem, né? Cria um documento compartilhado, coloca tudo que foi combinado, coloca o que foi discutido, tenha quase uma ata informal, né? Não precisa ser uma ata super quadrada, mas uma ata informal de tudo que foi discutido e todo o acompanhamento e desenvolvimento e compartilha com o mentor, então vocês conseguem ir acompanhando esse desenvolvimento lá onde está tudo anotado e nada se perde, tá? Comece a trabalhar nas sugestões e ações discutidas e se encontrar alguma dificuldade na aplicação dos conselhos, né? Não se hesite em comunicar isso ao mentor e pedir uma orientação adicional. E, com base no feedback nas suas próprias reflexões, ajuste suas metas e planos conforme necessário. Por que a gente está falando disso? Porque quando a gente começa uma mentoria, a gente tem uma ideia, mas até a gente começa a desenvolver e ver que pode ajustar, que tem coisas que podem ser mais específicas ou outras coisas que precisam ser feitas. E com base nesses feedbacks e conversas com mentores, vocês podem fazer esses ajustes, tá? E pense nos tópicos e perguntas que você gostaria de discutir na próxima reunião que vai ir te aproximando mais do teu objetivo. Então, assim, essas reuniões vão acontecendo. E aí, um bom ambiente. Antes disso, até aqui tudo bem? Já saí falando, gente. Sim, tranquilo. Tranquilo. Todo mundo vai estar assim, ó, preparadíssimas para a sessão de mentoria. Então, tá bom. Eu não sei se a sessão de mentoria começa antes do nosso próximo encontro. A Dai não tá aqui, ela não consegue me confirmar. Mas eu vou perguntar para vocês como é que foi. Porque eu vou acompanhar vocês até o final, então eu vou ficar perguntando para vocês como é que tá indo, se vocês estão colocando as dicas em dia, tá? E aí, aquilo que eu tinha falado, quando a turma da Pamela em Consenso falou um pouco da comunicação, e aí eu falei para vocês de segurança psicológica, né? Quem aqui já ouviu falar sobre esse termo e conhece sobre segurança psicológica? Sim, conhecemos um pouquinho, sim. Então, quem já conhece já está mais acostumada com esse termo, mas para quem não conhece, segurança psicológica é uma coisa que a gente vem falando muito agora, que ele o nome não ajuda muito a ser tão claro, né, digamos assim, mas ele fala muito sobre um comportamento importante para que a gente garanta performance dos times. Por quê? A segurança psicológica é um sentimento por parte dos membros da equipe de que eles podem agir sem medo de constrangimento, represália, retaliação ou perda de posição no que tange a expressar ideias e sugestões, admitir desconhecimento ou erro, questionar ou entrar em conflito, comportar-se sem necessidade de ocultar suas preferências pessoais, assumir riscos e expor vulnerabilidades e manifestar desconforto em relação a atitudes dúbias e antiéticas. Por que é importante falar de segurança psicológica? Times com segurança psicológica, eles conseguem inovar mais. Por quê?
porque eu posso expressar minhas ideias. Todo mundo pode expressar ideia, não é só a liderança que vai falar o que tem que ser feito. Então, todo mundo consegue expressar ideias, trazer sugestões, discordar com respeito, porque se todo mundo concorda, você sabe que a gente vai fazer uma coisa só. Se a gente discorda, a gente pode trazer inovações, fazer coisas novas, coisas que ninguém tinha pensado. E mais importante, admitir desconhecimento ou erro. Você pode falar, nossa, eu não sei sobre isso, mas espera aí que eu vou descobrir. Você já entrou numa reunião que, nossa, Joana, você sabe, me passa o número de vendas. Aí a Joana fica tremendo porque não sabe o número, eu não consigo ficar. Num ambiente com segurança psicológica, a Joana vai falar, cara, eu não sei, vou descobrir, já te passo. E tá tudo bem a Joana não saber, ela não precisa saber de tudo. E sobre o erro, ele também ajuda a inovar, porque se a gente admitir, a gente não fica com medo de errar, a gente não testa. Se a gente tem a liberdade para errar rápido, corrigir, errar, descobrir, corrigir rápido, a gente pode ir mais longe. Então, segurança psicológica é falada muito em ambientes, especialmente ambientes de tecnologia, já se fala muito sobre, porque isso ajuda a gente a destravar a inovação, dar liberdade para as pessoas serem quem elas são e, acima de tudo, elas poderem performar melhor. Porque não sei se vocês concordam comigo, mas eu performo melhor onde eu estou confortável, onde eu posso falar minhas ideias, onde eu posso, né, ser quem eu sou. Imagina eu não poder ser quem eu sou, me podar o tempo todo, como é que eu vou performar? Eu não sei vocês, mas eu não consigo. Então, a gente entende que segurança psicológica é muito importante por isso. E aí, para a gente quebrar aqui alguns estigmas, o que muita gente pensa que segurança psicológica fala muito de saúde mental, mas são coisas diferentes. A saúde mental, ela é sobre o bem-estar psicológico do indivíduo. Então, como a gente está se sentindo, né, no bem-estar psicológico. O resultante de equilíbrio entre demandas internas, exigências externas e da nossa capacidade de lidar com a emoção. Então, uma coisa é como a gente lida com as emoções e se a gente está bem ou não quanto a isso, né, o nosso bem-estar. Já quando eu falo de segurança psicológica, eu estou falando de criação de espaço seguro no qual as pessoas se sentem confortáveis para colocar seus pontos, para pedir ajuda quando precisa e debater assuntos sensíveis até como a saúde mental. A existência de um espaço psicologicamente seguro, ela contribui para a saúde mental, porque você tem espaço para ser quem você é e essas demandas internas com as exigências externas, elas se tornam um pouco mais equilibradas. Até aqui fez sentido? Sim. 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 E aí, alguém sabe por que eu estou falando de segurança psicológica no processo de mentoria? Alguém tem um palpite? Sim, porque a gente tem que estar num ambiente seguro psicologicamente para a gente poder nos desenvolver e ser claros, ter a clareza de comunicação, porque senão não vai fluir. Se eu não me sinto seguro com quem eu estou falando, ou no ambiente que eu estou, isso me trava, eu não dou meu 100%. E eu acho que, como mentorada, não sei as meninas, mas para mim é um dos principais pontos que dá aquele friozinho na barriga. Porque uma coisa até encontrei a Fer agora na hora do café, né, Fer? A gente estava falando sobre isso. Tem mentoras que a gente já tem acesso no dia a dia, então a gente já tem um feeling, até em alguns casos a gente pode até dizer que tem um certo vínculo. Aí agora, quando a gente fala, né, de uma mentoria que vai acontecer com uma diretora, uma área que a gente tem zero interface, eu acho que dá esse medinho se a gente vai conseguir desenvolver essa segurança psicológica em conjunto ou não. Acho que como mentorada não sei se só para mim, mas é um friozinho na barriga se isso vai rolar ou não. Perfeito. É isso mesmo. Eu entendo que é um momento também de fragilidade, né? Você está expondo ali suas fragilidades, né? Então, esse ambiente é extremamente importante, né? De confiabilidade, que eu acho que isso é construído também, né? Não é uma coisa que talvez no primeiro encontro a gente consiga plenitude nesse aspecto, mas eu acho que ao longo dos encontros de ambas as partes deve ser construído esse grau de confiança ali, para que a gente consiga expor nossas fragilidades para serem desenvolvidas, né? Se a gente não consegue expor, a gente não consegue desenvolver. Perfeito. Você falou de uma coisa que é exatamente isso, assim, vocês vão construir esse espaço seguro juntas. Mentor, mentorado, mas ele é extremamente importante para o desenvolvimento de vocês, e não só isso, para garantir o
Como eu vou falar sobre o que está me incomodando? Como eu vou falar sobre as minhas expectativas se eu não tenho um espaço seguro para falar sobre elas? E aí, se a gente não consegue ter esse espaço seguro, eu não consigo garantir esse contrato psicológico, eu vou ter muita expectativa, elas provavelmente vão estar frustradas porque não teve uma conversa, a gente não teve espaço, e aí a gente pode fadar a mentoria ao fracasso. Então, tudo que vocês estão falando é muito importante mesmo, e por isso que a gente está falando de segurança psicológica aqui. Então, é importante que vocês, mentor, mentorado, garantam esse espaço seguro. E aí ele é construído com feedback, com conversa, de falar, porque eu não estou me sentindo tão confortável para falar sobre isso. Eu gostaria de falar sobre isso. Então, isso é uma questão de construção e faz muito sentido. Não é no primeiro encontro, a gente também está trabalhando sobre isso com as mentoras, mas não é um espaço que a gente vai trabalhar juntas e construir juntas para que isso, como um relacionamento, esse espaço seguro aconteça, tá bom? E aí, tem um outro ponto que ajuda aqui também para o nosso sucesso da mentoria, que é sobre a honestidade intelectual. Que é sobre vocês se sentirem seguros para discordar, seguras para discordar, que não é o único fator importante, né? É garantir um debate saudável e fomentar a inovação. Porque às vezes tem aquela pessoa que fala assim, lembra do eu sei, do eu acho, que a gente falou lá na frente? Eu sei disso e é isso. Não é isso. Aí você não quer discutir. E aí, um time com honestidade intelectual, ele é capaz de expressar o que pensa, mesmo quando isso significa desafiar os líderes ou especialistas reconhecidos. Então, pode ser que tenha algum ponto da mentoria que vocês vão ter que desafiar, vocês vão ter que falar isso, sempre baseado em dados, fatos, enfim, não em achismo, né? Não, eu sei, bati o pé e aí não quero mudar. Outra coisa, membros de equipe que têm honestidade intelectual, eles expressarão proativamente suas ideias e divergências de uma forma racional e construtiva. E essa é a chave do negócio, a gente ser racional e construtivo para conseguir sair do outro lado. E a honestidade intelectual aumenta significativamente a capacidade de equipe de inovar, especialmente para criar inovação revolucionária, porque libera o conhecimento dos membros da equipe. Por que a gente está falando disso tudo? Isso é importante quando você tem segurança psicológica. Você consegue ter um espaço para ter uma honestidade intelectual, e isso ajuda lá no contrato psicológico que a gente falou. E aí, gente, como que a gente cria uma cultura de segurança psicológica na honestidade intelectual nesse processo de mentoria, tá? Primeiro, porque muitas de vocês falaram, mas eu acho que talvez seja difícil, talvez seja essa maior dor na barriga. Aqui tem um passo a passo para ajudar vocês chegarem ao denominador comum. Primeiro, foque em um objetivo comum. Defina metas e objetivos individuais, e aí, quando a gente fala na empresa, de time, né? Então, se vocês estão para um objetivo em comum, fica mais fácil vocês discutirem, vocês discordarem, vocês falarem o que precisa ser falado, porque é pelo bem comum daquele objetivo. Tá aqui certo? Incentive o debate sobre ideias, mas exija respeito. Então, evite críticas imediatas e brincadeiras que inibam as pessoas de debaterem ideias. Não faça, não deixe que outras pessoas façam comentários respeitosos. Isso mina toda a segurança psicológica e o espaço para você ter uma honestidade intelectual. Se atente a fatos, evidências e dados. Eu falei ali, quando a gente vai discordar, é importante a gente trazer fatos para a mesa, trazer evidências e não falar de uma forma combativa. Então, falar de evidências ao longo do tempo, não pode ser julgamento sobre os fatos e não deixe que outras pessoas façam o mesmo. Quando você tem o que discutir, fica mais fácil disso não ser levado para o pessoal, tá? E vocês terem um espaço para essa discussão. Reconheça vieses, prioridades e gaps de habilidade. Então, aprenda sobre vieses e entenda os seus. Conecte também com as habilidades que você pretende desenvolver. Então, talvez eu esteja olhando isso sobre um viés um pouco... não é o melhor viés aqui, não é a melhor forma de olhar. Então, como que você se abre para isso também, para entender o outro lado? E garanta que todas as pessoas tenham voz. Então, dê oportunidade para que todos falem durante as discussões, escute o que todas as pessoas têm a dizer até o final. Não iniba as pessoas de falarem o que pensam, mesmo que de brincadeira. Então, isso vai gerar um espaço seguro e vai gerar também um espaço para que vocês possam exercer a honestidade intelectual e consigam sair do outro lado com um desenvolvimento amplo, tá? Isso aqui faz sentido para vocês? Tem alguma coisa que vocês não concordam? Vocês ficam com dúvidas? Falam, putz, como vai ser isso? Vai funcionar no dia a dia?
Acho que faz bastante sentido, né? É parte de você conseguir se expressar e o outro também, e você ter aceitação para isso, né? Perfeito. Pode falar, Pamela. A gente vai receber algum tipo de material que nos ajude nessa identificação de vieses e gaps, porque eu entendo que esse é o grande desafio, é olhar para dentro e, assim, existe um universo gigante ali dentro de cada uma de nós. Onde seria o ideal a gente focar? Porque vão ter coisas que não são o momento para a gente abordar, então, até pelo timing. A gente vai ter Sim. algum tipo de apoio nessa classificação, nessa identificação, porque eu entendo como um grande desafio. Perfeito. Eu acho que a gente vai falar um pouco lá no autoconhecimento, mas eu vou marcar aqui a Dai e já vou pedir para ela compartilhar com vocês um material de viés que eu acho que vai ser bem importante para o começo da mentoria. Eu peço aqui para ela compartilhar com vocês, tá bom? Mas é basicamente sobre vieses inconscientes, né? Tem vários vieses que a gente tem vieses de confirmação. Ah, Dai tá aqui! Oi, gente, já voltei. Tô caladinha. Compartilho sim, mais para frente eu consigo já disponibilizar para vocês, porque a gente ainda está assim adequando, né, conforme o retorno do assessment, e ele vai ajudar para a gente moldar. Mas assim que estiver disponível, eu consigo disponibilizar para vocês lá na Caflix, tá bom? Pronto, ó, já pediu, já prometeu, vai ter. Boa, muito obrigada. Mas é importante, a gente analisar os nossos viés são extremamente importantes para a gente, porque a gente tem viés o tempo todo, e é natural, não é uma coisa nossa negativa, eu tô com viés inconscientes. Eles são inconscientes, é natural, e tem várias formas, a gente trabalha muitos, assim. Tem viés de confirmação, também no recrutamento, seleção, a gente faz muito viés de confirmação, a gente quer contratar pessoas iguais a gente, e tudo isso vai inibindo N formas, assim. Então, a gente às vezes gosta de ouvir a opinião de pessoas que pensam igual da gente. Então, saber dos nossos viés ajuda muito para que a gente consiga se tornar, né, uma visão um pouco mais ampla. Então, nesse processo de mentoria é muito importante. E, seguindo aqui, falando sobre vulnerabilidade, né, que eu acho que fala de basicamente tudo que a gente falou até agora, que vai ter muita vulnerabilidade em todo o processo. Estar em situação de vulnerabilidade nesse processo é saber que você tem falhas e tá tudo bem, todo mundo tem. Lá no começo eu falei várias vezes, né, de a gente saber os nossos pontos fortes e os nossos pontos de desenvolvimento. Todo mundo tem. Todo mundo tem pontos muito fortes, que são talentos que a gente olha para a pessoa, a gente sabe que aquilo ali, né, brota das pessoas, e tem as pessoas que e todo mundo tem seus pontos de desenvolvimento. Se a gente não reconhece com essa noção de desenvolvimento, a gente não consegue desenvolver eles. E se a gente também não reconhece nossos pontos fortes, a gente não consegue potencializar as nossas fortalezas. Então, reconhecer que a gente não tem todas as respostas, que a gente não sabe tudo e que a gente tem falhas, é a única forma de continuar aprendendo. Então, não tenham medo da vulnerabilidade. A vulnerabilidade ela é muito importante, tá? A Brené Brown fala muito sobre isso, né? Sobre você estar vulnerável. A vulnerabilidade ela é uma fortaleza que você tem, porque ela te ajuda a ir além. E exige coragem de ser visto como a gente é, mas ninguém se desenvolve num ambiente onde precisa se proteger o tempo todo. Então, se abram para esse processo de desenvolvimento. E é isso, gente. Antes da gente passar para a avaliação do encontro, eu queria saber se tem dúvidas, coisas que vocês queriam saber, tirar, para se sentirem mais prontas para começar esse processo de mentoria. Ou vocês estão confortáveis, a gente pode finalizar. Tá super por tranquilo aqui, aqui, viu? Tá tudo bem, Débora. Acho que tá todo mundo com a expectativa de entender, né, quem vai ser a nossa mentora. Mas acho que isso já tá no caminho aí para acontecer. E acho que ter um norte já deixa a gente mais preparada, né, também porque vai rolar. Então, acho que agora é ansiosa para os próximos passos aí. Perfeito. Eu acho que receber lá o feedback também, a análise do nosso assessment vai ser muito importante também, porque é algo que,
pelo menos acho que para mim e para outras pessoas que eu troquei algumas ideias, foi um momento bastante cuidadoso, né, do nosso lado aqui, de parar para pensar, não somente responder no automático, acho que já foi o primeiro passo fundamental aí para a gente se entregar, né, para esse processo, para essa oportunidade. Então, eu particularmente estou na expectativa aí de receber esse retorno, que eu acho que vai ser um passo bastante importante aí também para começar as nossas reflexões e definições. Fazer assessment é muito legal, gente, porque a gente vê coisas que a gente nem sabe e dá uma clareza sobre o que a gente quer desenvolver de fato. É muito legal. A hora que vocês receberem, assim, tirem um tempinho, deem uma lida com bastante calma. Isso vai ajudar também vocês a serem muito preparadas para o processo de mentoria. Pamela? É só uma dúvida, na verdade, para confirmar. É na segunda-feira que a gente vai saber os nossos matches? Quem são as nossas mentoras? Diana, você sabe? Oi, gente. Então, a gente precisa de mais uma semana, porque nem todo mundo terminou de preencher o assessment. Então, estou fazendo a cobrança aqui para a gente conseguir disponibilizar. E aí, o time do RH vai usar os assessments de insumo para fazer esse match. Então, preciso da colaboração de vocês, talvez mais umas 2 semanas, tá bom? Então, vamos Tranquilo, eu fiquei finalizar até os preocupada assessments. pensando se eu dei salvar agora, porque. Pamela, Não, eu dei. era Mas até sexta, você eu não sei, preencheu? eu preenchi antes da sexta. Não, é que Deu, tá elas tudo estão certo. um pouquinho aceleradas, desculpa, é que a gente realmente está muito ansioso. A gente tá ansioso. Aí eu tô aqui. Mano, era até Entendo. sexta passada, né? Tá bom. Mas aí tá bom. Se estiver São- faltando de são algum duas da gente semanas, aqui, vocês né? podem falar. Por favor. Chama no Teams. Tá bom. Bom, a Diana vai chamar no Teams. Vocês preencham o assessment, gente. É muito bom fazer assessment. Eu recomendo sempre que puder fazer assessment de autoconhecimento. É maravilhoso, porque vocês descobrem coisas maravilhosas sobre vocês que vocês nem estavam no radar. E finalizamos aqui, né? Vou passar aqui para depois vocês acharem feedback. Mas os nossos próximos encontros, eles vão ser encontros muito mais temáticos. Então, primeiro eu queria agradecer vocês aqui pelo primeiro encontro. Vocês são super participativas, eu amei. Espero que a gente continue conversando muito nos próximos. Espero que vocês se sintam muito preparadas para esse primeiro encontro da mentoria, que a gente tenha dado o máximo de ferramentas, sabe o cinto do Batman? A gente encheu de ferramenta aqui para que vocês consigam utilizar no processo de mentoria e, além do processo de mentoria, a gente vai ter esse acompanhamento com vocês aí por 6 módulos, 6 encontros, então a gente pode voltar para falar mais e tirar dúvida. Então, hoje era um tema um pouquinho mais maçante, porque a gente estava falando da mentoria de fato, né? Então, a troca ela é um pouco mais difícil, né? A gente está falando muito de expectativa, não está conseguindo trazer para a mesa coisas que a gente quer desenvolver, mas nos próximos a gente vai ter várias trocas muito legais. Então, peço que vocês avaliem o encontro de hoje, se tiverem feedbacks do que pode melhorar ou não, para a gente melhorar nos próximos encontros. E é isso. Não sei se a Dai consegue mandar o link para vocês aqui também. Consigo, Aí já vou vocês mandam mandar o aqui. link.